Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad, vamos a mais uma dica e truque do Power BI. Desta vez eu vou falar sobre formatação condicional de ícones com DAX, que é o fruto de uma dica de um projeto que eu atuei e gostei dessa dica. Então vamos lá. O Power BI ele tem uma funcionalidade para você aplicar formatação condicional. Tem várias opções, uma delas é cor da fonte, outra coisa é você colocar uma cor de fundo, enfim. Eu já tenho outros vídeos sobre isso, mas vamos lá. A ideia aqui é a seguinte: antes de mais nada, eu vou criar uma medida nova, adicionar uma nova medida. Essa medida eu vou chamar de quantidade média. Então eu vou usar um DAX, né? Então eu vou colocar aqui, ó, quantidade média igual, vou usar um average de um campo que eu já tenho, que é um campo chamado quantidade, tá bom? Esse campo quantidade, simplesmente, olha ali, ele está fazendo, eu já vou aplicar aqui a formatação, e onde que eu posso aplicá-lo? Onde eu quiser. Então esse aqui eu chamei de quantidade média. Para ilustrar bem aqui onde que eu vou usá-lo, por exemplo, eu posso pegar um cartão, vou pegar um cartão e vou colocar ali a quantidade média, né? Olha que beleza. Pronto, tá lá. Então eu tenho a quantidade média de 37,84. Aqui eu tenho uma matriz onde nas linhas eu tenho o mês, ó, o mês nas linhas, nas colunas a categoria. Está faltando o quê? O valor. Então o valor, como é que a gente vai fazer? Bom, o valor, como a gente acabou de calcular a quantidade média, olha que lindo. Joga ali. Pronto, está aí a quantidade média por linha, por categoria. Tá bom? E como é que fica a formatação condicional nisso? Primeiro, eu vou criar uma medida, botão direito, nova medida, que eu vou chamar de alvo. Imagina que eu tenho aí em média 37,84, né, que é a minha quantidade média. Eu vou colocar aqui uma medida, vou chamar de KPI farol quantidade alvo. E vou setar para 38. Só isso, mais nada. Essa é uma medida. Coloquei um valor fixo, poderia ter esse valor capturado de qualquer outra tabela, etc, né? E como é que eu vou usar esse farol, esse KPI que eu coloquei ali? Então, ó, botão direito, nova medida. Agora que é o mais legal, eu vou criar um DAX que eu possa retornar para ele o seguinte objeto. Olha aqui, eu vou copiar e colar, tá? Porque isso aqui é muito código. Ctrl C. Então, olha como que eu vou chamar esta medida. Eu vou chamar de KPI farol. Inclusive, vou trocar aqui, ó. Vou chamar de KPI farol. O que é esse KPI farol? Esse KPI farol, ele vai fazer o seguinte. Deixa eu só colocar o nome da medida que eu acabei de criar ali, que eu chamei de KPI farol quantidade alvo. Beleza, então vamos lá. Eu vou explicar em detalhes isso que eu estou fazendo. Deixa eu só aumentar a tela aqui. E olha só que legal. Deixa eu... Opa, cadê o meu KPI farol quantidade alvo? KPI farol. Bom, o KPI farol eu justamente chamo de KPI porque a gente vai utilizá-lo na fórmula, né? Aqui tem um fecha colchetes a mais. Olha que lindo. KPI farol é minha medida. Eu vou criar uma variável chamada cor, que ele vai fazer o seguinte, ó, se a quantidade média, Renatão, a quantidade média é aquela medida que você criou, não é? Sim, ela mesma. O que ela retorna? A quantidade média, né? Então, ela retornando a quantidade média, eu vou simplesmente chegar para ele e falar o seguinte, ó, se a minha quantidade média for maior ou igual ao meu alvo, então o meu alvo é aquele valor fixo. Poderia colocar aqui um valor fixo? Poderia, mas se eu fosse utilizá-lo em qualquer outro lugar, eu poderia tranquilamente usar esse dado em outras funções, outros DAX, né? Então, se isso aqui for verdadeiro, olha o que vai acontecer aqui, ó. Qual é o resultado verdadeiro? Green. Caso contrário, o resultado é red. Então, eu estou setando uma variável chamada cor, que vai retornar green ou red, ou seja, verde ou vermelho, tá bom? Muito bem. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte.
eu criei uma outra variável chamada ícone. Olha o conteúdo dela. Isso aqui que é fantástico. Ó. Esse conteúdo aqui, ele vai concatenar com este outro que vem lá desse site. E ele tem aqui um tal do viewbox com as coordenadas e automaticamente o conteúdo dele, ó, veja, ele abre aqui no SVG e fecha aqui, tá? Então aqui dentro dele eu vou dizer que ele é um círculo, tá? De tamanho coordenada XY, o radius de 40 e o fio. O fio é que é o mais legal. O fio é a minha variável cor, ou seja, dependendo daquela condição, ele vai preencher para vermelho ou verde, certo? E dá um return na minha variável ícone. Fechou? Então vamos lá. Vou dar um Enter aqui para efetivar a minha medida. Entendeu o lance? Facinho, né? Defino uma cor, defino uma variável que no meio do caminho aí eu faço uma concatenação com a propriedade fio, que é o preenchimento dela, e retorno a variável. Bom, vamos lá então. Já tenho a medida, já temos a nossa matriz, e onde é que eu vou aplicar isso? Então vamos tirar essa medida da janela, e olha aqui, ó, o segredo está aqui, né? Bom, você sabe que você pode pegar aqui no quantidade média, dar um botão direito, vir aqui em formatação condicional, né? E selecionar aqui, ó, ícones. Que beleza, hein? No outro vídeo eu tenho lá explicando sobre isso aqui, como você cria uma regra para ícones e tal, né? Mas olha que legal, eu não vou aplicar com regras, eu vou aplicar direto na KPI que eu criei lá, chamado KPI farol. Ou seja, o KPI farol vai identificar o quê? A quantidade média, né? E coloca verde ou vermelho. Muito bem. Aqui eu vou colocar, então, o ícone vai aparecer à direita e no meio. Eu vou dar um OK, preparo o balde aí. Olha que lindo, hein? Então, eu coloquei que a quantidade média é 37,84, né? Que é o que ele está listando aqui. Mas lembra que o meu alvo era 38, né? Como o meu alvo era 38, olha só, tudo que for menor que 38, ele põe vermelho. O que for maior, ele coloca verde, tá? Isso aí é fantástico. Agora, é possível também fazer uma coisa, ó. Botão direito aqui no quantidade, formatação condicional de ícones. Nessa versão desse mês de maio, você pode aplicar também aqui, ó, valores e totais. Então, vou dar um OK, porque os totais, tanto da coluna quanto da linha, ele reflete o resultado da média, né? Tanto por linha quanto por coluna, tá? Então, tá aí, ó, bonitinho aí. Se eu filtrar por ano, obviamente, tudo vai se adequar, né? Ó, tô filtrando aqui por ano. Você vê que a formatação condicional é aplicada a cada célula, né? Tanto isso eu posso aplicar também por cada uma das minhas categorias. Olha que beleza, tá vendo? Então é isso aí. O grande lance é você começar a trabalhar com suas medidas para que você possa, em determinado momento, formatar isso da melhor forma possível, via programação, e não ficar toda hora tendo que ir lá nas regras, né, das medidas de formatação, e toda hora tem que mudar isso. Então, eu fiz o seguinte, eu tinha basicamente umas 30 matrizes para alterar. Não vou fazer isso coluna por coluna nas 30 matrizes, né? Eu simplesmente criei essa ideia desta fórmula aqui do farol KPI e aplico lá exatamente na formatação condicional.